Olá, amigos e amigas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos. Estive um tempo de fora do YouTube aí, estava com algumas ocupações, mas hoje estou voltando e começando a série Expandindo a Consciência da Realidade. O objetivo dessa série é ajudar pessoas que estão no processo de autoconhecimento e de espiritualidade a avançarem de forma mais prática, mais rápida e mais fácil nesse caminho que, como Joel Goldsmith falava, é um caminho infinito, né? Eu quero ressaltar um detalhe aqui, que vocês não se apeguem durante essa série aos detalhes, aos pequenos detalhes, porque a nossa forma de perceber os conteúdos, os conhecimentos é muito diferenciada, varia muito de pessoa para pessoa. Então, o importante é que vocês busquem a vivência de cada uma dessas coisas. Eu só tive uma evolução relevante nesse processo quando eu comecei a aplicar, a vivenciar e sair um pouco mais do intelecto e trazer para a prática. Tá? Então a primeira pergunta que eu quero responder aqui para vocês, né, esse vídeo aqui ele vai ser voltado para o que é a expansão da consciência. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, o que é a consciência? Bom, nós temos duas definições, né, vigentes hoje no nosso mundo. A primeira definição que nós temos é da física clássica, né, da ciência clássica. E como é que a ciência clássica define consciência? Bom, para a ciência clássica, para a física clássica, a consciência é um mero epifenômeno, ou seja, é um fenômeno da matéria, um acidente. A física clássica ela considera que nós só temos consciência por causa da organização da matéria do nosso cérebro, que ela está intrínseca à matéria do nosso cérebro, a essa massa com neurônios, né, que faz as sinapses e etc. E aí a outra forma de definição é a da física moderna, da física quântica. E a física quântica ela já considera que a consciência ela não está intrínseca ao corpo, ou seja, ela não precisa do corpo para existir, ela não precisa de um cérebro, né? Tanto que eu concordo com esta afirmação, já deixando claro aqui que nós vamos sempre trabalhar no paradigma da física quântica, que tem pessoas que nascem com menos da metade de um cérebro e mesmo assim continuam sendo pessoas normais, que fazem cálculos, que respondem perguntas normalmente. Pessoas que nascem até com cerca de 80% a menos do cérebro, ou seja, só 20%, né? E conseguem ainda assim ter o mesmo desenvolvimento de uma pessoa normal, mostrando aí que a consciência ela não está para o cérebro, né? O cérebro era uma mera ferramenta de conexão entre a consciência e o corpo, né? E a nossa parte e a nossa conexão com o mundo material, tá? Uma coisa muito importante de se dizer bom, qual que é o fundamento disso? De dizer que a consciência não está intrínseca à, à matéria. 200 anos atrás, o físico Thomas Jung ele fez um experimento da dupla fenda. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, tem um professor aí que fala muito sobre esse experimento. E o que mostrou? Mostrou-nos que um elétron ele pode se comportar de duas formas, né? Ele pode se comportar como uma onda, que seria como a luz, ou ele pode se comportar como matéria, né? Que seria uma bolinha de partícula que fica girando lá em volta do átomo, que a gente pode medir, a gente pode calcular a posição dele. Já a onda, a gente não consegue calcular a posição deste elétron. Então, percebendo isto, um tempo depois, cerca de mais de 100 anos, um outro físico chamado Thomas Wheeler, ele propôs um experimento para verificar se esse elétron ele respondia a alterações, né, no projeto
no percurso que ele percorria, né, para poder realizar esses cálculos. E o que se verificou? Se verificou, falando aqui de forma muito simples, que o elétron respondia à vontade do observador, do experimentador. E aí, o que a gente pode concluir com isso? Que o elétron também tem consciência. Né? O elétron também tem consciência, porque depois que ele já tinha passado por um obstáculo que seria o que mensuraria o resultado, os físicos, né, os experimentadores, eles alteravam esse obstáculo e ele respondia, né, após ele já ter passado a essa mudança do obstáculo. Então, sabendo disso, John Wheeler determinou então, né, ele falou que seria melhor chamar o observador ou experimentador de participante, já que a consciência dele alterava. O que mais nós temos em relação a isso? Um experimento posterior com um computador que marcava números binários 0 e 1, 0 e 1, que foi programado a princípio para marcar 50% zeros e 50% uns, foi colocado para ficar fazendo essas marcações e deixaram ele lá durante cerca de 6 a 8 meses, se não me engano. Tá? Se não me engano. E chegando no final desse período, chamaram uma pessoa qualquer e perguntaram assim: você quer que tenha mais zero ou quer que tenha mais uns? E a pessoa falou: eu quero que tenha mais zeros. E aí, quando foram lá e abriram o arquivo, tinha 59% de zeros e 59% de zeros e 41% de uns. E, bom, como que pode isso, né? A máquina estava calculada, ela estava programada para gerar 50% de cada um. Como que isso é possível? E aí a gente entra na questão do colapso da função de onda de Schrödinger, né? Que funciona da seguinte forma: um acontecimento ele só é gravado quando uma pessoa faz uma escolha, porque o universo ele fica num estado de infinitas possibilidades. É como se fossem muitas ondas se entrelaçando ao mesmo tempo, sobrepostas. E aí, quando chega uma pessoa e define uma escolha, define um ponto, faz uma decisão, essas outras ondas, essa que ela fez a escolha se torna uma probabilidade. Então essas outras ficam no plano de fundo e essa que ela fez a escolha se torna uma escolha mais probabilística. Ou seja, ela tem muito mais probabilidade do que as outras de acontecerem a partir das decisões posteriores que essa pessoa vai tomar. Então, quando esse rapaz ele escolheu pelos zeros, ele fez justamente isso. Haveriam infinitas possibilidades, né? Poderia ser que ficassem mais uns, poderia que ficasse realmente 50% de cada um, poderia também que ficasse mais zeros do que uns. E foi exatamente o que aconteceu. Ele escolheu e aconteceu. E aí, isso também nos faz inevitavelmente pensar que essa escolha pode alterar o tempo, pode alterar o passado. E é justamente isso que acontece, já que nós estamos num contínuo espaço-tempo, né? O tempo, apesar de nós termos essa sensação de presente, passado e futuro, na verdade é apenas um eterno agora, né? Então essa sensação de passado é dada justamente apenas pela nossa mente humana, pela forma como nós fomos programados. Mas na verdade é apenas um contínuo. O tempo é apenas uma forma da gente mensurar nossos dias, meses, para facilitar, né, uma questão, uma ferramenta. Mas não, na verdade, em realidade última, não existe o tempo também, né? E então o conceito da mecânica quântica seria isso, bem mais complexo, né, do que o conceito da física clássica, mas falando de forma bem clara, a mecânica quântica nos mostra que tudo que existe é consciência e que o material que nós vemos, que nós tocamos, é apenas uma manifestação da consciência, né, que seria o material invisível, né? A próxima questão é o que é expandir a consciência? Então, assim,
nós precisamos saber que a consciência está intrínseca ao nosso cérebro, né? Porque se ela estivesse, seria muito difícil expandir a consciência realmente, porque ela estaria limitada a essa massa que nós temos. E então, o que nós precisamos entender? Que a consciência ela é como um campo eletromagnético, né? A consciência ela grava emoções, sentimentos, aprendizados e etc. E essa consciência, conforme ela vai ganhando informações, o que acontece? Ela é como um jarro, ela vai e é elástica, ela vai expandindo. Então nós vamos ter estágios e estados de consciência. Estados de consciência seria, a gente pode definir, falando aqui materialmente, como um estado sóbrio, como um estado alterado de consciência. Mas também podemos definir como estados dentro de um estágio. Então você pode estar em um determinado estágio, sei lá, vamos definir aqui, não existe uma mensuração para isso, mas a gente pode definir aqui como, sei lá, o estágio 3 de consciência, e dentro desse estágio você está num baixo estado de consciência. Porque o que acontece? Conforme você vai agregando informação à sua consciência, chega um momento que você já colocou tanta informação nesse recipiente que a gente chega num fenômeno que foi feito, que foi descoberto pelo Ilya Prigogine, né, que foi um químico, ele recebeu o Nobel de Química no ano de 77. O que ele descobriu? Que um sistema fechado, né, quando ele chega num determinado ponto de acúmulo, de complexidade, de informação, de energia, ele precisa saltar, ele precisa expandir. Ou ele expande ou ele regride. Então, quando você vai colocando informação na consciência, vai aumentando a complexidade, vai aumentando o atrito, essa consciência ela vai ganhando informação e chega num momento que ela já está com tanta informação, tanta energia, né? Energia é igual a informação, ela já está com tanta energia que ela precisa dar um salto qualitativo. Então, quando chega nesse ponto, ela dá um salto quântico. Ela sai daqui e para aqui. É como se fosse um elétron. Né? Um elétron, quando ele recebe um fóton, ele está lá na órbita do átomo, ele recebe um fóton, ele dá um salto Putz, esqueci o nome agora. Ele sai de uma órbita do átomo e pula para outra órbita. É como se fosse o planeta Terra pulando para onde está Marte. Mais ou menos isso, fazendo aí uma analogia. E aí, quando acontece isso, ele fica com um estado excitado de energia. E o que acontece? Depois de alguns microsegundos, nanosegundos, ele solta essa energia novamente e volta para o estado que ele estava. E quando ele faz isso, ele solta um outro elétron numa outra frequência daquela que entrou, voltando, regredindo para essa outra órbita que era anterior. Mas a consciência, ela se mantém nessa órbita, né? Porque ela já agregou muita informação. Qual é o experimento que nos prova isso? Né? Você pega, por exemplo, um sal, vou dar um exemplo aqui, o cloreto de sódio ou cloreto de cálcio. Se você pegar o cloreto de sódio e colocar embaixo, colocar no fogo, você vai ver que ele vai começar, seria o sal, né? Ele vai começar a soltar uma chama mais amarelada, alaranjada. E o que isso não significa? O que tem de mais nisso? O sódio, quando ele absorve essa energia que está saindo do fogo, ele acontece justamente isso. Ele excita os elétrons que estão lá, por causa dessa energia que está sendo despendida da reação química do fogo, né? Que vai lá, o gás orgânico, ele entra em combustão por causa da energia, por causa da temperatura, ele entra em combustão, gera aquela reação química que faz o fogo, e essa energia que está sendo gerada ali, ela passa para os elétrons do sódio, que está ali no sal, e aí esses elétrons absorvem essa energia e logo após eles absorvem e logo após eles começam
a soltar essa energia de novo. E aí quando eles soltam, é que eles soltam nessa cor amarelada, né? Essa cor amarelada meio alaranjada, assim, meio entre essas duas cores. Então é isso que acontece. A expansão da consciência nada mais é do que agregar muita informação. Você vai agregando, vai agregando, vai agregando informação. E aí chega num momento que ela é obrigada a saltar, né? Por último, o que se ganha expandindo a consciência, né? Bom, todos nós, inevitavelmente, precisamos expandir a consciência. Quando nós evitamos a expansão da consciência, acontece que nós estamos indo contra o nosso crescimento pessoal. E isso gera muitos problemas, porque isso é contra uma lei do universo, né? O universo está sempre se expandindo. Nós podemos ver isso porque as galáxias estão sempre se afastando. Desde do início, de quando nós começamos a ter acesso a uma tecnologia que pudesse calcular a distância das galáxias, percebeu-se que as galáxias estão se afastando. Por quê? Quando uma galáxia está se afastando, quando um astro está se afastando de nós, ele começa a perder frequência. E perder frequência, para nós, quando nós estamos medindo a frequência de uma luz, de algo que tem onda eletromagnética, ela começa a se tornar mais vermelha. Quando tem mais frequência, se torna azul, que vai já para próximo da radiação ultravioleta. E quando perde frequência, vai para a radiação infravermelha. Então, quando as galáxias estão se afastando, elas começam a tornar uma cor mais avermelhada, frequências mais de vermelho. E os físicos eles perceberam que está acontecendo justamente isso, né? As galáxias estão se afastando de nós porque elas estão ficando com uma frequência mais avermelhada. Dado essa percepção, dada essa informação, a gente tem que o universo ele está expandindo. E sendo que o universo todo é uma só consciência, né, que eu vou explicar isso mais pra frente nos próximos vídeos, a nossa consciência também precisa se expandir. Caso contrário, ocorrem fatores que obrigam essa expansão de consciência, né? A consciência ela pode se negar por um certo tempo a se expandir, mas vai chegar num momento que o atrito que ela vai gerar com as outras consciências por não estar se expandindo vai gerar aquela consciência, como eu falei, o atrito, né, gera informação e essa informação ela vai ser agregada para a consciência. Então, inevitavelmente, em um determinado momento, essa consciência ela vai se expandir, né? Inevitavelmente. E aí, o que se ganha, né, quando você vai expandindo a consciência? A percepção da realidade aumenta muito. Quanto mais informação você tem, mais poder você tem. Quando as pessoas falam aí de lei da atração, de cocriação, todas essas coisas estão envolvidas aí com a expansão da consciência. Quanto mais expandida a sua consciência, maior a sua capacidade de cocriação, né, de manifestação da realidade. Por quê? Porque sabendo que tudo é consciência, né, dado que o elétron ele tem consciência e tudo é constituído por elétrons e por átomos, então quanto maior for a sua capacidade de compreensão da realidade, mais capacidade você tem de manifestar a sua realidade. Então, quando você expande a sua consciência, você vai melhorar a sua prosperidade, vai aumentar seus negócios, vai melhorar seus negócios, o seu emocional vai ficar, você vai controlar muito melhor as suas emoções, a sua saúde vai melhorar muito também, porque agora você vai entender que você controla seu corpo, não é a sua genética, não é fatores externos, é apenas a tua consciência. Leiam o livro Biologia da Crença. Lá ele mostra exatamente o que acontece com o corpo, né? Com os estímulos da nossa própria consciência, que a nossa energia, que a nossa consciência gera a nossa vibração do corpo, né? Altera completamente isso. Aconselho também que vocês assistam o filme Quem Somos Nós, que lá mostra também muito bem como é que acontece isso. Mas falando aqui de forma superficial, eu vou falar isso em próximos vídeos, mas falando aqui de forma simplificada, o que acontece? A nossa consciência gera o pensamento, os sentimentos que nós temos, eles geram determinados hormônios em nosso cérebro. E aí,
esses hormônios eles são emitidos e disparados no nosso corpo, e aí as nossas células receptam esses hormônios. E aí é justamente esses hormônios que geram a forma como essas células vão trabalhar. Um exemplo é que se nós estamos constantemente felizes, nós vamos disparando hormônios da felicidade, dopamina, serotonina, endorfinas. E aí essas células elas se tornam mais receptivas aos hormônios da felicidade. Agora, se você fica constantemente triste, constantemente se vitimizando, o que acontece? Chega um momento que as suas células elas começam a se reproduzir para ficar mais receptivas aos hormônios da tristeza. E aí ela fica menos receptiva aos hormônios da felicidade. O que acontece? Vai gerando uma bola de neve. E aí, para quebrar esse ciclo num certo determinado momento, é bem complicado. Não é impossível, mas gera um trabalho muito maior. Por isso que geralmente pessoas que entram num estado de depressão ficam naquele ciclo ali, e se não tiver um profissional que seja realmente bem capacitado para isso, que compreenda essa realidade, compreenda como que funciona toda essa questão, fica bem difícil de sair daquela situação, né? Então, a saúde é muito afetada quando você expõe a sua consciência. Eu, por exemplo, desde quando eu comecei esse processo de autoconhecimento e espiritualidade, antes eu ficava doente de forma muito constante. E hoje em dia é muito difícil mesmo. Parece que o sistema imunológico fica muito mais preparado, né? E também tem a questão de você perceber que as doenças nada mais são, como o Joe Goldsmith falava, do que um sonho hipnótico, né, da humanidade. As pessoas acreditam nisso e por isso acabam se contaminando por doenças, né? Mas se nós soubermos que a nossa consciência controla o nosso sistema imunológico, controla a nossa capacidade de estar bem ou não, nós podemos controlar as nossas doenças. Um organismo que está sempre ali trabalhando de alta frequência, com elevadas vibrações, que está trabalhando com bons hormônios, está trabalhando na alegria, no amor, em bons sentimentos, é muito difícil que ele abaixe a frequência dele a ponto de entrar na frequência de uma doença, por exemplo, né? Então, eu vou dar um exemplo, nesse Covid-19, por exemplo, eu nunca fui muito crente dessa doença, eu sempre fui meio incrédulo, tanto que muitas vezes eu não me protegi, ia para lugares expostos, às vezes não usava máscara, etc. E não peguei nenhuma vez. Agora, pessoas que eu via que se protegiam tanto acabaram pegando, né? E por fim, e quem sabe o mais importante dessa lista aqui, seria a iluminação espiritual, que é a completa percepção de que você é somente a consciência e que a sua consciência está unificada com a consciência universal. E nesse momento, você passa a ser um total co-criador da realidade. Nesse momento não existem mais limites para a criação da sua realidade. E a sua consciência vai expandindo cada vez mais porque a capacidade de agregamento de informação ela vai expandindo conforme você expande a consciência. Quanto mais informação você coloca, maior essa capacidade de expansão. Quanto maior essa capacidade de expansão, maior a quantidade de informações que você pode colocar ali. Então a iluminação espiritual, ela tira você desse estado mental humano que nós temos, que percebemos as coisas com bem e mal, com a dualidade, bem e mal, feio e bonito, confortável, não confortável, justo, injusto, e transcende você para um outro nível, né? Eu não cheguei ainda nesse estágio, mas é trabalhando e estudando e ajudando que nós chegamos lá. E meditando também. A meditação é muito importante, eu vou falar sobre ela nesse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade, porque ela é muito importante. A meditação fez uma diferença drástica na minha vida, né, porque ela ajuda justamente nessa questão dos hormônios, que mexe, trabalha com o corpo aí, e vai modificar a nossa frequência aos poucos. Nós vamos aprendendo a lidar melhor com a realidade externa
que nos parece verdadeira, mas na verdade, como eu falei, é apenas uma falsa percepção do mundo que nós temos de acordo com nossos condicionamentos, com as nossas crenças, com nossos paradigmas. Né? Eu já tenho um vídeo falando sobre paradigmas aqui no canal, mas mais pra frente eu vou falar novamente sobre isso porque cada vez mais o conteúdo vai ficando mais completo, mais complexo e vai facilitando também. Né? Tem pessoas que vão precisar de um conteúdo de um nível 1, outras que vão precisar de um nível 2, outras que vão precisar de um nível 3, que é mais avançado. Mas todos vão passar por um processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e eu tenho certeza que vai ajudar cada um desses três grupos. Né? Então, basicamente isso que eu queria passar aqui nesse vídeo. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Se tiverem alguma dúvida, peço que deixem aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em poder responder as questões de vocês, poder ajudar da forma que eu puder. Para quem quiser conversar comigo diretamente, pode falar comigo lá pelo Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição também. Não esqueçam de curtir, se puder, compartilhar para as pessoas que você conhece que também estão nesse processo de autoconhecimento e espiritualidade, para que elas possam crescer junto também, né? Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui ele vai ser muito simplificado para que as pessoas entendam isso e percorram esse caminho de forma mais prática e mais fácil, como eu disse lá no início, tá? Então não esquece de curtir, de compartilhar, deixe esse comentário aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande beijo. Muito sucesso a todos!